Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre O Céu dos Suicidas, que foi o livro que ganhou a votação do Você Escolhe do mês de agosto. E assim, gente, primeiro eu gostaria de começar esse vídeo pedindo desculpas a quem votou neste livro, porque, né, eu tô até me sentindo um pouco mal, gente, porque assim, tá, foi um livro que vocês escolheram, quer dizer, a maioria escolheu, né, outras pessoas escolheram outros livros que estavam lá pra votação, mas, gente, eu não gostei nada desse livro, mas assim, nada. E aí, eu não me lembro agora se foi sobre esse livro ou sobre outro livro, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Coloquei uma foto no Instagram e aí alguém comentou, ah, tá legal o livro. E eu disse que não tava gostando, que tava chato e tal. E aí uma pessoa disse assim pra mim, ah, todo mundo que lê esse livro não larga, né, reclama dele, mas não consegue largar, porque... Ai. E aí eu respondi pro rapaz, olha só, e vou responder pra vocês também. Por que eu leio esses livros até o fim, mesmo quando eu não gosto deles? Porque eu paguei, essa é a minha política. Eu comprei o livro, eu vou ler. Eu ganhei de presente, eu vou ler. Eu peguei emprestado, eu vou ler. É assim que funciona. E eu tenho sempre, assim, aquela fé de que no final, de que em algum momento eu vou tirar alguma coisa desse livro, sabe? Eu sempre tenho pra mim que eu vou, sabe, sair da leitura, sabe, com alguma coisa acrescentada, sabe? Mas, gente, não foi o caso. Então, eu vou contar um pouquinho sobre a história do livro pra vocês. Esse livro aqui, ele parte da premissa, né, como o próprio título diz, O Céu dos Suicidas, de que os suicidas também merecem o reino dos céus, porque afinal de contas, poxa vida, eles sofreram tanto, sofreram a ponto de acabarem com suas próprias vidas, né? Só que assim, gente, essa é uma conclusão, isso não é uma novidade, não é uma grande ideia brilhante, isso é uma conclusão de que qualquer criança de 11, 12 anos de idade, sei lá quantos anos, que estiver fazendo catecismo, vai chegar a essa conclusão também, vai fazer essa pergunta em algum momento, não precisa nem fazer o catecismo, em conversas com a família, enfim, é um questionamento que crianças fazem, tá? Não só crianças, tá? Em outros momentos da vida, sabe? Alguém que tem aí um background religioso na família e tal. É uma questão que vira e mexe a gente vai encontrar com ela por aí. E nesse livro, isso é tratado de uma forma bastante infantil, diga-se de passagem. Mas tá, o livro vai contar a história desse rapaz, desse narrador, que é um colecionador que não coleciona nada. Então, isso é uma metáfora para XYZ. Chato, boring, tá? Enfim, ele foi um colecionador de selos há muito tempo atrás e hoje em dia ele faz assim uma espécie de... Ele se especializou nisso. Ele faz uma espécie de consultoria, indo até as coleções das pessoas que o contratam pra catalogar, pra... enfim, esse é o trabalho dele. Só que ele não consegue fazer isso em nenhum momento no livro. Porque o que aconteceu? O amigo dele, não sei se é o melhor amigo dele, talvez seja, se suicidou há pouco tempo. E esse amigo tinha passado, antes de se suicidar, uma semana na casa do narrador. E só que o narrador pegou esse amigo fazendo uma coisa X, que eu não vou contar, porque pode ser spoiler, porque, sei lá, pra alguém que vai ler o livro, né? Mesmo eu dizendo que... Gente, é a minha opinião, tá? Com licença. Enfim, vamos lá. Então, este amigo passa uma semana na casa dele, ele pega o amigo fazendo alguma coisa estranha, expulsa esse amigo de casa, e 2 dias depois ele aparece morto e, enfim, se suicidou. E aí eu vi muita gente falando desse livro e dizendo que, poxa vida, é um livro sobre perda e sobre como lidar com a perda. Gente, pra mim, este aqui é um livro sobre culpa, tá? No fim das contas, pra mim é isso. É o narrador se sentindo culpado por não ter conseguido, por não ter se importado tanto assim com um amigo, sei lá, alguma coisa do tipo. E os demais personagens que ele vai colocando de forma aleatória na história também estão se sentindo culpados, né? Então, uma das coisas que me irritou profundamente nesse livro, pra quem já leu esse livro, existe uma personagem, isso não é spoiler, tá, gente? Existe uma personagem de uma velhinha, uma senhorinha, uma vovozinha, catatônica, que fica só sentada na cadeira de rodas, ou no banquinho do asilo, alguma coisa do tipo, já não vou me lembrar, mas ela fica lá sentada, paradinha, catatônica, segurando uma boneca. E aí tem uma história em volta dessa senhorinha, mas assim, gente, pra mim, ter colocado essa senhorinha catatônica nessa história é apelação. É a mesma coisa que colocar filhotinhos em propaganda publicitária. É apelação, tá? Então assim, não.
Não. Ah, mas ele ficou com dó. Lógico que eu fiquei com dó. Todo mundo aqui tem vó, né? Ninguém nasceu de chocadeira, em algum momento alguém teve uma avó. Ou uma figura, tá? Enfim, idosa na família. Ou por quem se apegou e tal. Então, assim, lógico que vai dar um certo apertozinho quando chega nesse momento. Mas é apelação, gente. Bom final, tá? Que mais? E tem um momento aqui na história em que ele... Tem um momento aqui na história, gente, que ele vai pro Líbano. E o motivo dele ir pro Líbano é que um belo dia, um senhor, já não me lembro se era avô, se era tio dele, entrega pra ele, porque ele é colecionador de selos, várias cartas vazias, né, somente os envelopes com selo, que vieram do Líbano. E aí a conclusão brilhante que o narrador chega é que o avô dele era terrorista. É assim mesmo. Poxa, ele recebeu várias cartas do Líbano, deve ser um terrorista. E vai pro Líbano descobrir o que o avô dele aprontou, sabe assim? Não! Ai, gente, não rolou, não rolou. O que mais? Eu tinha mais alguma coisa pra reclamar desse livro. Ah, sim, tem outro detalhe aqui da escrita desse rapaz que eu pude comprovar, porque eu li outro livro dele que eu já vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Que ele faz aquela coisa de contar um pedaço da história, aí corta, próximo capítulo ele faz outras coisas, aí ele retoma aquele pedaço anterior e conta mais um pouquinho daquela história. Então ele vai abrindo a cortininha aos poucos, né, ao longo do livro dele, né. Só que nisso ele fica repetitivo. Então, assim, é um recurso narrativo chato também. O que mais me incomodou nessas repetições é a questão do narrador, né, tendo um nervous breakdown ali, uma crise nervosa na rua e gritando, xingando loucamente o amigo que faleceu. Mas é isso que ele faz. E ele conta que ele anda na rua gritando e xingando umas 1000 vezes no livro inteiro. Então é isso, gente. Tá aí um livro do qual eu não aproveitei nada. Talvez a grande lição de eu ter lido esse livro é que não se deve escrever desse jeito. Enfim. Aí eu fiquei com tanta bronca desse rapaz, eu me lembrei que eu tinha um outro livro aqui em casa, que eu comprei por indicação da Ju Gervason, que na época leu e gostou bastante, que era O Divórcio. Eu tinha comprado esse livro acho que no fim do ano passado, sei lá. E tá, esse livro tava aqui em casa, eu falei assim, não é possível. Vamos ler outro livro dele. Esse livro aqui, gente, me soa como uma vingança contra a ex-esposa dele, com quem ele ficou casado por 4 meses. E aí tem aquela coisa irritante de sou eu, mas não sou? Pode ser que seja eu o narrador, mas pode ser que eu tenha inventado isso, aquilo e outro. Pode ser que eu tenha algumas características no narrador, mas não. Pode ser que seja eu ou não. Sabe, me irrita isso. Como é que eu sei disso? Porque eu li a entrevista que ele deu pra Ju. E eu vou deixar linkada a entrevista lá embaixo também. Então, assim, sabe, você quer escrever um romance autobiográfico? Assume que é autobiográfico. A impressão que me dá quando o autor do livro faz isso é que ele escreveu o que ele quis, escreveu o que ele estava sentindo, botou ali toda a raivinha dele e tal, da mulher e tal, mas não quer assumir que ele é o personagem. Então, assim, se todo mundo gostar, ele vai dizer, não, eu sou eu mesmo. E se ninguém gostar, se alguém não gostar, ele vai dizer, não, mas é meu personagem, não sou eu. Sabe? Eu fiquei com essa impressão. Leiam a entrevista da Juliana. Então, assim, vamos falar do narrador, né? Já que temos esse pequeno problema de quem é que está falando no livro, né? O narrador foi casado durante 4 meses por uma jornalista que ele sabia desde o início que ela não era boa coisa, mas casou mesmo assim. Estava apaixonado, uma mulher linda, maravilhosa, espetacular como aquela, me dando bola, como assim não vão me casar, sabe? É este o nível do livro. E aí depois que, acontece uma coisa X, que eu não vou contar pra vocês, que pode ser spoiler pra alguém, eles se separam e ela se transforma automaticamente numa grande bitch, né? Ou biatch. A coisa fica um pouco confusa quando ela sai, né? Acabou o casamento e tal, ela tá indo embora e ela deixa pra trás um diário. Só que, pequeno detalhe, ele se mudou. Ele foi morar no Cafofo, né? Enfim, tá lá ele com o diário da moça, ele vai ler o diário da moça e ele descobre que ela escreveu várias barbaridades sobre ele naquele diário. É isso, é uma lavação de roupa suja atrás da outra.
E ele traz aqui de novo aquela coisa irritante de contar um pouquinho da história, aí conta outra coisa, depois retoma aquela história e conta mais um pouquinho. Repetitivo, muito repetitivo. E a última parte do livro, as últimas, sei lá, 50 páginas desse livro, é ele se justificando. É justificando porque ele escreveu o livro desse jeito, sabe? Meio que assim, vão falar tal coisa, já deixa eu me defender aqui. Fiquei com essa impressão de que ele fica sempre, esse autor, fica sempre na defensiva, que é uma coisa que eu notei também na entrevista que ele deu pra Juliana. Então, né, deem uma olhada na entrevista, vocês vão tentar, vocês vão entender, vocês vão captar o que eu estou dizendo. Mas, de qualquer forma, não, o santo não bateu. E assim, tirem as crianças da sala, por favor, porque assim, o que mais me irritou neste livro foi o uso, né, da senhorinha ali. E nesse livro aqui, a coisa que mais me irritou foi que, sei lá, 40% desse livro ele passa falando sobre o próprio órgão sexual. Não estou brincando. Muita gente que leu esse livro também fala, é verdade, né? Aquilo cansa, né? Aquilo é chato mesmo. Enfim. E ao mesmo tempo que ele está falando mal da mulher, da esposa, o narrador conta pra gente também algumas peripécias sexuais, assim, que ele teve durante a vida. Então, sinceramente, gente, não rolou, tá? Não rolou, não sei o que eu vou fazer com esses livros ainda, mas com certeza não vou reler, tá? Não vou ler mais nada desse autor, pra mim já deu, né? 2. E são os 2 mais falados, mais comentados. Não é pra mim, sinceramente. Vou pedir desculpas mais uma vez pra quem indicou os livros, né? Esse aqui nem tanto, mas esse aqui eu vi muita gente indicando esse livro. Ju, desculpa aí também, mas não rolou também. Enfim, gente. É isso, um vídeo estranho. Mas eu vou terminar como eu sempre termino. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Um beijo pra todo mundo. Até mais.